Será que estou com diabetes? Uma das dúvidas e preocupações frequentes dos pacientes é se eles estão com diabetes naquele momento, porque eles estão sentindo alguma coisa, alguma suspeita, por exemplo, estão perdendo peso e não estão fazendo dieta, estão com muita sede, estão urinando muito, ou porque tem um histórico familiar de muitas pessoas com diabetes na família, aí começam a se preocupar se não é um diabetes que está aparecendo, que já pode estar tendo diabetes e não está percebendo, porque algumas pessoas sabem que o diabetes pode ser uma doença silenciosa. Então, vou falar um pouquinho sobre esse assunto. Sim, realmente o diabetes costuma ser uma doença silenciosa, principalmente se tratando do diabetes tipo 2, que é aquele diabetes que se desenvolve mais lentamente e tem como componente principal a resistência insulínica, que eu tenho vídeos sobre isso para quem se interessar, explicando quando que isso ocorre, né? Quando o corpo começa a não conseguir utilizar a insulina corretamente. E depois ele vai começando a ter uma dificuldade para produzir insulina também. Como isso pode ser de uma maneira gradativa, muitas vezes a gente não vai ter uma percepção nítida que isso está ocorrendo. E quando a gente vai perceber isso, pode ser que a gente já esteja com um quadro de diabetes mais avançado, principalmente se a gente não fizer exames de rastreamento, que esse é um ponto muito importante a ser considerado. Justamente por o diabetes ser uma doença bem silenciosa, principalmente o diabetes tipo 2, é interessante que a gente faça exames periódicos na vida adulta, principalmente. E quando a gente tem um histórico familiar de diabetes, fica mais interessante ainda a gente ter um pouco mais de cuidado e fazer esses exames regularmente para que a gente consiga descobrir que a gente tem uma alteração na glicemia o mais precocemente possível, para que a gente faça o tratamento mais precoce possível também, para evitar as complicações do diabetes. Para fazer o diagnóstico do diabetes, esse rastreamento, então, pode ser feito independente da gente estar ou não sentindo algo. A gente sempre vai coletar uma glicemia de jejum, que essa glicemia, para ser considerada normal, ela teria que estar abaixo de 100, e a gente considera que acima de 125, né, ou seja, a partir de 126, já se faz o possível diagnóstico de diabetes. Isso deve ser confirmado em pelo menos mais de uma dosagem. Então, quando a gente tem uma glicemia entre o 100 e o 125, a gente considera então que o paciente tem aí um risco aumentado para desenvolver o diabetes, que muitas vezes a gente se chama de intolerância à glicose ou até como pré-diabetes. De qualquer forma, é sim uma alteração da glicemia e a gente vai ter que ter cuidados também parecidos, principalmente na parte de comportamento, com relação da mesma forma como se a gente tivesse o diabetes. Outros exames que a gente faz para fazer o diagnóstico seria a hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada, que é um exame que vai avaliar a quantidade de glicação da hemácia. É um exame que ele mede a quantidade de glicose que faz reação com as células dos glóbulos vermelhos do nosso sangue. E como essas células, elas duram de 3 a 4 meses, a gente consegue ter uma noção de como que está a glicemia nos últimos, principalmente 3 meses, a média dessa glicemia. Então, a gente percebe que com esse exame a gente tem uma noção do todo. Porque quando você faz uma glicemia de jejum, você vai ver o que está acontecendo naquele momento, mas isso não reflete o que estava acontecendo nos últimos dias. Às vezes, se você teve uma alimentação pior na véspera ou melhor na véspera, isso vai interferir no valor da glicemia que você vai coletar no jejum no dia seguinte. Em relação à hemoglobina glicada, o valor de referência para considerar diabetes seria 6,5%. Na maioria dos métodos de dosagem. Entre os 5,7% até 6,4%, a gente considera, então, o risco aumentado para diabetes, ou intolerância à glicose, como já expliquei, ou pré-diabetes. Quando a gente combina, por exemplo, um valor alterado de hemoglobina glicada com uma glicemia de jejum, você também pode fazer o diagnóstico de diabetes. No caso de outro exame seria que a gente faz é um teste oral de tolerância à glicose, que seria uma glicemia após uma sobrecarga de glicose. A gente dá
uma quantidade de glicose pura para o paciente, para ele consumir, e você vai coletar o exame antes de você consumir e 2 horas após o consumo desse produto, que tem uma quantidade determinada, que a gente vai esperar que haja uma subida da glicemia, a gente vai ver quanto que isso faz subir a sua glicemia. É esperado que suba para menos de 140 após 2 horas que você tomou esse líquido. Se você tiver uma glicemia após 2 horas acima de 200, a partir de 200 a gente considera diabetes. Entre os 140, né, acima de 140 até 199 seria também a intolerância à glicose ou esse pré-diabetes. Esses são os principais exames, mas a gente pode fazer exames complementares para avaliar se há alguma outra complicação, alguma alteração em outros exames que possam nos ajudar a entender o contexto que o paciente está. Além de fazer esse rastreamento, então, mas quais seriam os sintomas que eu posso me preocupar, que eu possa estar com diabetes? Realmente, a perda de peso sem estar fazendo uma dieta adequada, o paciente começa a ter muita sede, está com mais fome, comendo mais, mas emagrecendo. O paciente está urinando muito, né? Está urinando mais do que o normal. Isso pode estar relacionado com alteração da glicemia. Pode. E geralmente quando tem esses sintomas, que são sintomas mais clássicos do diabetes, mais descompensado, inclusive esses sintomas podem aparecer também no diabetes tipo 1, né? Que pode ser a manifestação inicial do diabetes tipo 1, que é um diabetes que ocorre quando há uma deficiência de insulina mais grave, mais rápida, geralmente por outro tipo de etiologia, né? Normalmente é uma destruição que ocorre no pâncreas rapidamente, por isso que já manifesta tão rapidamente esses sintomas. E, além desses sintomas, que são sintomas aí que são comuns de ocorrer quando a glicemia está muito mais alterada, então possivelmente ou ela começou a alterar rapidamente porque o seu pâncreas está perdendo muita função muito rápido, ou porque você já estava há muito tempo com a diabetes, com a glicemia alterada, e aí você só foi perceber isso quando realmente apareceu uma manifestação mais grave, porque você não fez uma avaliação preventiva, não fez exames periódicos para detectar isso antes de acontecerem esses sintomas. A gente estima que os pacientes com diabetes tipo 2 demoram, às vezes, mais de 5 anos para descobrirem que são diabéticos, e eles já são há mais de 5 anos, né? Porque nem todo mundo faz esse rastreamento periódico. Além desses sintomas, você pode ter outros sintomas inespecíficos, como uma fadiga inexplicável, né? Um cansaço, uma indisposição. Você pode ter alterações visuais, a visão pode embaçar, pode turvar, você pode até perder a visão. Claro que isso vai variando de acordo com o quão grave já está aí a complicação nos olhos, né, devido ao diabetes, porque ele pode afetar os vasinhos que tem lá na retina e você realmente pode perder a visão. Mas inicialmente, quando você tem uma alteração na glicemia que ainda faz menos tempo que está ocorrendo, ou às vezes não está tão grave, às vezes pode ter uma inflamação que pode ser reversível. Por isso, justamente por isso que quando você percebe que tem algum sintoma desse tipo, é interessante sim fazer uma avaliação clínica para ver se não está com a glicemia alterada. Não esperar que se torne algo mais grave e permanente, para que depois fica mais difícil de fazer um tratamento e nem sempre que a gente consegue reverter aí uma perda de visão. Além dessa complicação, né, a gente pode ter complicações renais, né, nos rins, por exemplo, você pode começar a aparecer espuma na urina, além desse urinar muito, né, pode ter espuma na urina, que pode ser um sinal de lesão realmente dos rins, né, que pode evoluir depois para uma insuficiência renal, inclusive até de ter que fazer hemodiálise, né, transplante renal. Mas é claro que também é algo que costuma evoluir lentamente. Quando você vai perceber isso, provavelmente já está com a doença há bastante tempo. Assim como você pode também ter sintomas neurológicos, né? Alguns sintomas podem aparecer, inclusive, precocemente, como formigamentos, choquinhos, uma sensação de dormência nas mãos e nos pés. Isso pode ocorrer até quando tem uma intolerância à glicose, quando você não tem diabetes, em alguns casos, principalmente esse formigamento. E pode evoluir até com uma perda total da sensibilidade, que é um quadro mais grave. Você pode começar a ter lesões que não cicatrizam também, porque você pode ter uma lesão vascular associada com uma lesão neurológica. Os pequenos vasos, os pequenos nervos são afetados devido ao aumento da glicemia, e essa glicotoxicidade vai causando essa alteração, e com isso você pode até, por exemplo, ter uma perda de membro. Você tem que fazer uma amputação, por exemplo, uma lesão ali, uma isquemia, e você ter que fazer essa amputação. Isso geralmente é uma complicação mais tardia, também está associado com o tempo da doença mais prolongado.
Outros tipos de complicações que também podem ocorrer são, por exemplo, complicações cardiovasculares, né? Você pode manifestar o diabetes, por exemplo, com um AVC, com um infarto. Muitas pessoas não perceberam que estavam diabéticas antes, porque não faziam exames regulares, quando vão ver já estão com uma complicação e provavelmente já estão com isso, às vezes até uns 10 anos já de diabetes e não fizeram esse diagnóstico. Bem, o diabetes pela resistência insulínica também pode dar alguns outros sintomas, como aparecer uma mancha aqui no pescoço, que chama acantose nigricans, que está associado com a resistência insulínica. Então, algumas pessoas já têm essa manifestação antes de ter o diabetes, porque você vai ter isso só pelo fato do seu corpo estar tendo que produzir bastante insulina inicialmente, porque não está conseguindo utilizar, né, que isso faz parte da fisiopatologia do diabetes tipo 2. E a pessoa começa a ter essa mancha aqui no pescoço, às vezes aparece até uns acrocódons, que são umas pequenas verruguinhas que aparecem. Isso pode já estar mostrando que está caminhando-se para um desenvolvimento aí de um diabetes, já está tendo essa resistência insulínica e uma intolerância à glicose muitas vezes também. E isso pode depois levar às complicações que você não vai sentir, né? Como, por exemplo, a esteatose hepática, né? Que é a gordura no fígado, que a gente nem sempre vai perceber também que está. Pode ajudar a aumentar a pressão, né? Você tem uma hipertensão, a piorar a hipertensão. Você pode ter uma piora do perfil lipídico, do colesterol, triglicéridos, que vão levar às complicações no longo prazo, mas nem sempre você vai perceber isso, porque essas coisas não dão necessariamente sintomas, só quando já está mais avançado. Você vai perceber que tem uma esteatose hepática, às vezes já está no nível aí de fibrose, um risco de cirrose, uma perda de função do fígado, por exemplo, se você não fizer esse rastreamento. Outra coisa que a gente tem que ficar atento com o diabetes é que pode aparecer infecções, porque o diabetes, quando está alterando, né, conforme ele vai ficando cada vez mais grave, você vai tendo também manifestações, às vezes, de uma queda de imunidade. Então, você pode começar tendo candidíases nessas infecções aí, por exemplo, vaginais também, e você pode ter aí infecções urinárias, infecções respiratórias. Então, pode abrir também, descobrir que está com diabetes devido a algumas infecções aí, às vezes começar a ter infecções recorrentes, coisas que você não costumava ter. Isso pode ser os sintomas aí também de diabetes. Quando você tem um histórico familiar, se você tem o pai e mãe diabéticos tipo 2, você tem um risco de 50% de desenvolver o diabetes. Você tem um deles só, aí o risco diminui um pouco, depende da idade que eles desenvolveram. Quando eles desenvolveram antes dos 50 anos, eles vão ter um risco maior, né? Você vai ter um risco de 14% se for um deles, e se for após os 50 anos, um 7% de risco de desenvolver o diabetes tipo 2. É claro que o estilo de vida vai influenciar bastante, então se você tem um estilo de vida mais saudável, se você faz exercícios físicos, procura ter uma alimentação mais saudável, reduz o consumo de açúcar, farinha, frituras, você tem mais chance aí de postergar o aparecimento dos diabetes. Por isso que é tão importante a gente mudar o nosso estilo de vida, evitar o abuso de bebidas alcoólicas, não fumar e não ter as complicações também da doença, né, caso a gente desenvolva essa doença ao longo da vida. Bom, espero que esse vídeo seja útil para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, deixe nos comentários que eu posso fazer um novo vídeo sobre isso ou sobre outro assunto. Até o próximo!